Bom, pessoal, vamos continuar a resolução do exercício. Na verdade, nós já resolvemos. O que nós vamos fazer nesse vídeo? Vamos usar a segunda metodologia, ou seja, vamos trabalhar com a padronização dos dados. O que vai para o gráfico é o valor padronizado, isso aqui vai ser calculado amostra a amostra, mas nós vamos, ao contrário do anterior, voltar a ter limites fixos. Tá? Não vão ser nem calculados, vão ser 3 e menos 3, e a média é sempre zero. Você já vai colocar os valores direto. Também vamos calcular erros. Vamos aprender a calcular o erro tipo 1 e tipo 2 quando se trabalha com limites variáveis, ok? Então vamos lá, voltando aqui para o nosso exercício, essa tinha sido a visualização a que nós havíamos chegado. Tínhamos um ponto aqui fora dos limites, que ao ser eliminado, lembrem, voltou à situação, o gráfico passou a apresentar uma situação de total normalidade. Então, vou só indicar aqui com uma cor diferente, para a gente não confundir as duas metodologias. Essa cor que eu vou colocar aqui inicialmente, o amarelo, vai representar a metodologia 1, que foi essa que nós usamos. E vamos agora usar a metodologia 2. Aí eu vou colocar noutra cor, uma cor verde, esverdeado aqui. Pronto. Então, o que eu vou precisar? Inicialmente, vamos calcular o nosso ZI. O que é esse ZI? ZI seria a padronização. Então, seria a média, seria o x menos a média sobre o desvio padrão, onde a média é o nosso P barra, e o desvio padrão seria a raiz quadrada de P barra, 1 menos P barra sobre NI. A fórmula que eu acabei de relatar está aqui. Ó. Então, vai ser o PI menos o P barra, dividido pela variabilidade, raiz quadrada de P barra menos P barra sobre NI. Então, vamos lá. Calculando o Z para a primeira, eu vou pegar o PI, esse aqui, pode dar negativo, tá? Se for negativo, lembrem, o limite inferior é menos 3, então não tem problema nenhum ser negativo. Então, PI menos P barra, esse P barra eu tenho que fixar, dividido pela raiz quadrada de P barra, fixo novamente, que multiplica por 1 menos P barra, dividido tudo isso por NI, ou seja, o tamanho dessa amostra em particular, que é 100. Essa amostra é 100. Então, esse aqui eu não fixo. Fechamos aqui da raiz. Então, esse aqui deu positivo, 0,83. Vamos aqui copiar. Nós temos os valores positivo, negativo. Ok? O limite superior não tem o que fazer, é 3, sempre. O limite inferior é menos 3. E a média é zero. Isso aqui não muda nunca. A única coisa que a gente tem que calcular é o ZI. Agora, o que eu faço? Eu vou usar essas 3 colunas, essas 4 colunas, aliás, para fazer um novo gráfico. Inserir um gráfico de linhas. Aqui ele, ó. Vou colocar aqui. Vou ampliar um pouquinho o tamanho. Vamos tirar a legenda. Esse aqui é o gráfico de P. Trabalhando com a padronização. Certo? Então vamos comparar aqui. Deixa aqui no mesmo tamanho para facilitar a nossa comparação. O que a gente está observando aqui? Tanto na amostra 11, a amostra 11, tanto no primeiro gráfico,
quanto no segundo gráfico, apresentam uma situação em que há indicação de descontrole. Vejam que passa um pouquinho aqui, passa um pouquinho aqui, mesma lógica. E vejam o comportamento aqui do gráfico, como é parecido, ó, idêntico na verdade. Então tem a mesma, as mesmas conclusões. Se tiver sequência acima da média em um, vai ter no outro. Se tiver tendência crescente em um, vai ter no outro. E aí eu simplesmente eliminaria a amostra 11, que como a gente viu estava de fato impactando no nosso resultado. E aí, quando a gente fez isso, quando essa amostra 11 foi eliminada, que representaria uma situação em que o processo não estaria mais sob controle, o que acontece? Todos os pontos passam a ter um comportamento agora estável, passa a ter um comportamento normal, né? Ou seja, indicando a presença apenas de causas especiais. E a mesma coisa acontece aqui. A mesma observação que eu acabei de fazer é válida também para esse segundo caso. Bom, então a primeira parte da questão foi respondida. Né? Voltando aqui, o que ela pede? Ele pede traçar a carta de controle, né? Verificar se o processo está estável, se não estiver, eliminar até conseguir essa estabilidade. Foi o que nós acabamos de fazer. Se eu quiser calcular erros, eu tenho que fazer uma consideração. Começando aqui pelo erro 1. Cálculo do erro 1, alarme falso, uma situação em que o processo não mudou, mas ele indica que houve essa mudança. Eu preciso, pessoal, para calcular tanto o erro tipo 1 quanto o erro tipo 2, eu preciso supor uma quantidade de amostras que vai ser tirada na próxima tentativa. Erro está sempre vinculado à próxima tentativa, à próxima amostra que você toma. Então, para poder calcular o erro tipo 1 ou o erro tipo 2 em uma situação como essa, em que as amostras têm um tamanho variável, eu tenho que indicar qual é o tamanho da próxima amostra que eu pretendo trabalhar. Tá? Assim que eu souber, eu posso calcular isso. Então, vamos supor que próxima amostra tem um N de 100. A próxima amostra vai ter um tamanho de 100. Nesse caso, eu posso dizer que a nossa referência do limite superior vai ser quanto? Se o nosso limite superior para n igual a 100 é 17,79 e eu estou usando o n igual a 100, eu posso dizer que a nossa referência em termos de quantidade de defeituosos vai ser esse percentual, esse limite para n igual a 100 multiplicado pelo 100. Ou seja, 17,79. Se eu pegar 100 amostras, o processo não tiver mudado, e eu tiver 18 amostras, eu tiver 18 defeituosos nessa minha amostra, isso é erro tipo 1, porque o processo não mudou. E o ponto daria acima do nosso limite superior. Se der 17 para baixo, vai estar tranquilo. Agora lembrem que tem também um limite inferior, que nesse caso é 0,5%. Então, o limite inferior, a nossa referência vai ser esse 0,5% multiplicado por 100. Estou pegando aqui a linha do 100, ó, quando eu tenho amostras com tamanho 100. Então vai dar 0,49, ou seja, 0. Então como é que eu calcularia nesse caso o erro tipo 1? Erro tipo 1 seria da acima do superior ou da abaixo do inferior. Da acima do superior, eu vou calcular da seguinte maneira. 1 menos, né? Sempre pegando a esquerda. Passa a ser semelhante ao que nós já fizemos. 1 menos o dígito binom. A nossa referência vai ser 17. 18 para cima ou 17 para baixo com o menos. Então, 17. Tentativas, 100, é o que eu estou supondo. O nosso percentual, 9,15. E verdadeiro como cumulativo. Então, deu esse valor, 0,4%, né? E se for 0, para o limite inferior, que tem que ser 0,
eu vou ter que somar, né? Vou ter que somar os dois valores. Então, distribinom 0, tentativa 100, probabilidade de 9,15 e aí falso, né? Porque só tem um. Somando os dois agora, deu 0,412, o que corresponde a um ARL de 242,9, ou seja, espera-se que a cada 243 amostras nós tenhamos um erro tipo 1, nós tenhamos uma indicação de que o processo está ruim, quando na verdade ele não está. Para o erro 2, mesma coisa. Primeira coisa para calcular o erro 2, eu preciso supor o tamanho da próxima amostra. Eu vou supor que é a mesma coisa, tá? Vou supor que continua sendo 100. E aí eu vou manter, inclusive, essas referências que elas não vão ser alteradas. Isso aqui continua exatamente da mesma maneira, né? Só mudar aqui a posição, a referência para n igual a 100. Então vejam que é da mesma forma, só que eu tenho que supor também qual é o novo P barra, o novo P. Eu vou supor que o novo P passou de 9,15 para 12%. Então, vamos lá, como é que eu calculo isso? O erro tipo 2, supondo que mudou para 12%, seria não detectar, ou seja, está abaixo da referência do limite superior em termos de defeituosos. Se é 17,79, 17 para baixo eu não detecto. E aí eu vou ter que subtrair do zero também, porque o zero está ali fora, eu preciso não detectar. Então seria, vamos lá, distribinom 17 no caso, tentativa 100, a nossa novo P 12% verdadeiro. E para calcular o do zero, já que eu vou ter que tirar o de cima, vai ser o distribinom 0, 100 tentativas, 12% falso, né? Já que é pontual. Subtrai um do outro. Agora eu subtraio. Esse aqui seria o nosso erro tipo 2, 94,89%. O que corresponde a um ARL de 1 dividido por 1 menos esse beta aqui, 94,94. Ou seja, nós vamos ter que tirar aproximadamente 20 amostras até conseguir descobrir esse erro. Bom, em relação a gráfico de P, era isso que eu precisaria mostrar para vocês. Então agora nós já aprendemos tanto a calcular os limites, tamanho fixo, tamanho variável, fazer os gráficos, a recalcular e a calcular os erros também, né? Erro tipo 1 e erro tipo 2, tanto para amostras de tamanho variável quanto amostras de tamanho fixo. No próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar os últimos dois gráficos de atributos, no caso o gráfico de C e o gráfico de U.